Boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live do programa de Laranja da Solidariedade Brasil. Eu sou Vitor Lacorte, engenheiro agrônomo da Solidariedade. Se você que está nos assistindo não conhece a Solidariedade Brasil, nós somos uma organização internacional da sociedade civil que atua há mais de 10 anos no Brasil no desenvolvimento de cadeias agropecuárias que sejam socialmente inclusivas, ambientalmente responsáveis e economicamente rentáveis. Atualmente, nós desenvolvemos projetos de sustentabilidade com diversos parceiros nas principais cadeias das commodities brasileiras: algodão, cacau, café, cana-de-açúcar, erva mate, pecuária, soja e, claro, na laranja agora. Esse evento ele é parte do projeto Fruto Resiliente, que a Solidariedade Brasil está desenvolvendo com os produtores de laranja, junto a parceiros do setor citrícola. O projeto ele tem como objetivo incentivar e promover práticas mais sustentáveis a produtores de laranja em São Paulo e Minas Gerais, né, o famoso cinturão citrícola, através de treinamentos e assistência técnica gratuita. Se você tiver interesse em saber mais, entre em contato conosco pelo telefone ou WhatsApp que estão na descrição desse vídeo no YouTube. Hoje o tema do evento é sobre trabalhadores e trabalhadoras no campo, como se adequar à legislação. O evento ele encerra uma série de outros vídeos, cartilhas e podcasts que foram divulgados sobre esse mesmo tema também. Para falar sobre o tema de hoje, convidamos a consultora Ana Cristina Nobre. Ela é especialista em aspectos sociais para agricultura, clima e floresta. Ana, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O evento ele deve durar mais ou menos 1 hora, e se vocês que estão assistindo a gente tiverem alguma dúvida, vocês podem enviar ela tanto pelo chat do YouTube ou pelos contatos que estão na descrição do vídeo também, que colocaremos as perguntas aqui em discussão. Ana, eu deixo a palavra com você agora, tá bom? Obrigado. Olá, Vitor. Boa tarde, né? Enfim, obrigada. Queria agradecer o convite para o evento, né? Para essa live. Estou bastante feliz de poder estar aqui hoje. Como você disse, gostaria de me apresentar rapidamente. Sou Ana Cristina, sou socióloga. Tenho bastante experiência no campo, né, principalmente em trabalhos de auditoria na área, tanto na parte agrícola como florestal, nas condições de trabalho e relações com comunidades. Então, eu vim para cá, aceitei esse convite, né, e vou tentar compartilhar um pouco dessa experiência, né, em relação às condições de trabalho. Eu preparei uma breve apresentação, um pouco pegando alguns pontos, né, que eu sei que o Solidariedade também está dentro desse projeto, promovendo esse debate junto aos produtores. E aí eu acho que vou compartilhar minha tela agora para fazer essa apresentação. Tudo bem? Tudo bem, beleza, Ana. Você consegue ver minha tela, Vitor? Sim, estou vendo. Estou vendo agora, é só colocar para apresentar. Perfeito. Legal. Então, como eu falei, né, sou Ana Cristina, estou respondendo a esse convite do Solidariedade para falar sobre trabalhadores e trabalhadoras rurais no campo, né? E com uma pergunta muito importante, que é como fazer esse processo de adequação, né, em relação à legislação trabalhista, né? Essa pergunta, como o Vitor colocou, ela está dentro desse projeto Fruto Resiliente, né, que é um projeto promovido pelo Solidariedade, e o mote dele é justamente apoiar, né, a citricultura a atender padrões de sustentabilidade, né, que são cada vez mais exigidos pelo mercado internacional. Esse projeto contribui para cerca de 500 pequenas e pequenos produtores rurais para que melhorem as suas práticas, e eu trouxe aqui um objetivo, né, um dos principais objetivos do projeto, que é a adequação das propriedades à legislação brasileira e um alcance a um nível de sustentabilidade compatível com um sistema de certificação da SAI. Então, assim, eu queria focar principalmente nesse ponto da adequação à legislação brasileira, né? Então, eu trouxe algumas ilustrações que, inclusive, para quem acompanha o programa e para quem trabalha com o programa, né, que são das publicações do próprio Solidariedade,
Eu gostaria de falar sobre a importância da adequação das propriedades à legislação trabalhista, que é o foco aqui da nossa fala, né? E aí eu gostaria de trazer um dado que uma característica, né, que acaba tendo na agricultura, que é um grande índice ainda, né, é uma taxa grande de informalidade, né? Eu trouxe aí um dado de uma pesquisa do IPEA, que mostram que aproximadamente 90% dos ocupados no setor agrícola não possuem um vínculo de trabalho formal. E aí você vai ter vários fatores que contribuem para isso, né? Mas é uma taxa bastante alta, né? Obviamente isso vai variar de acordo com cada setor e com cada atividade, mas ainda muito marcado pela informalidade, né? E isso traz uma série traz, né, uma série de consequências em vários âmbitos, inclusive legal, né? Então, qual é a importância, né, dessa adequação? Né? Para os trabalhadores, você regularizar as condições de trabalho, ela coloca os trabalhadores dentro de garantia de direitos sociais, né? E a gente pode colocar aí a aposentadoria, né? O recolhimento da aposentadoria, a garantia de uma remuneração que não seja inferior ao salário mínimo nacional, né? Todo mundo que está regido dentro de uma relação de trabalho formal, ela vai ter que pelo menos receber o salário mínimo nacional ou o salário mínimo local, né? Que são definidos pelos estados. A questão da proteção à saúde e integridade física, porque existem várias normas relacionadas à saúde e segurança do trabalho. Enfim, a qualidade de vida, né? Óbvio que existem vários desafios, vários problemas, não quer dizer que tudo que esteja dentro do escopo da legislação esteja a mil maravilhas, mas a gente tem uma situação de um pouco maior de segurança. Para os produtores e os demais elos da cadeia da laranja, a gente atender a legislação diminui o risco de sofrer autuações, processos trabalhistas, prejuízos financeiros, reputacionais. Então, assim, você ter a regularidade na atividade também é algo que favorece também aos produtores. E para a sociedade como um todo, né? Quando a gente tem condições de trabalho que elas são inadequadas, né? Elas acabam representando custos relacionados a acidentes e doenças decorrentes do trabalho inseguro, custos sociais relacionados à pobreza, à desigualdade social. Então, quanto mais pior, né, for a relação, assim, as condições de trabalho, pobreza, salário baixo, trabalho inseguro, maior é o preço que a sociedade também paga por conta dessas condições, né? Por mais que às vezes pareça que cada um fazer por si é o que é o melhor, há um custo social que às vezes a gente não consegue enxergar, né? E aí, Vitor, fique à vontade que se em qualquer momento você quiser fazer uma pergunta ou colocar alguma questão. Perfeito, tá bom? Ana, obrigado. Mas o que significa, então, atender a legislação, né, trabalhista? Inicialmente, se a gente for levar ao pé da letra, significa formalizar essa relação de trabalho, né? Então, a assinatura da carteira de trabalho, né, que é um ato e o estabelecimento de um contrato, ele vai garantir aos trabalhadores os direitos trabalhistas previstos na legislação brasileira. Então, ter um salário não inferior ao salário mínimo, como eu falei, cobertura da Previdência Social, as licenças, FGTS, que é o Fundo de Garantia, férias, jornada de trabalho, né? Então, essa jornada provavelmente deverá estar dentro de uma jornada regular, né, com horas extras pagas, né, dentro de uma regularidade, regras de saúde e segurança, e etc. Né? Então, vai entrar tudo dentro de um processo, de uma rotina trabalhista. E o que, quando a gente vai a campo, a gente acaba encontrando? Né? Aqui abaixo, né, seria o que seria um cenário considerado mais irregular, digamos assim, seria o trabalho informal. Então, a gente acaba encontrando várias nuances, né, de situação de trabalho. Né? Eu posso ter assinatura de carteira de trabalho, né, com práticas fora do que prevê a legislação trabalhista. Então, tem alguns produtores que o contrato faz parte, né, desse processo de contratação, mas não faz tudo que a legislação prevê.
né? Então, às vezes, não faz os exames admissionais, não cumpre ou não atende ao processo trabalhista, né, como um todo. Eu posso ter essa assinatura com a rotina trabalhista incompleta ou com divergências entre o que é declarado e o que é praticado. Então, às vezes, o empregador ele faz uma coisa, uma formalização na documentação oficial, mas por fora ele tem outras práticas, então isso também pode ser uma situação que de vez em quando a gente encontra em campo, e também, obviamente, a gente vai ter aqueles que fazem todo o processo, né? A rotina trabalhista completa e coerente com o que é praticado. Então, você tem lá o controle da jornada, você tem o controle do pagamento, o controle, tudo isso expresso no Olerite, tudo certinho. Então, a gente acaba encontrando, e eu vou vou falar que muitas vezes o desafio está em conhecer, né? Muitas vezes todo esse processo, toda essa rotina, e aplicar, né, de maneira correta. E um tema que vai andar lado a lado, né, quando a gente fala de legislação trabalhista, porque é a relação de trabalho, é o tema da saúde e a segurança, né, que o cuidado com a saúde e a segurança no seguinte sentido: eu contrato alguém para trabalhar na minha propriedade, ou eu mesmo, como produtor, trabalho na propriedade, né? A ideia aqui é de que o trabalho ele não represente possibilidade ou potencial de adoecer ou de oferecer um risco à integridade física do trabalhador, né? E aí a gente também encontra várias nuances, porque eu vou ter o trabalho inseguro em si, que seria o estágio considerado mais crítico, digamos assim, né? E esse cenário é uma ausência total de cuidado com a segurança do trabalhador, então, às vezes, eu tenho alojamento, república em condições precárias de higiene, não tem fornecimento de água potável, não há o fornecimento de equipamento de proteção individual, as jornadas de trabalho são excessivas, né? Então, isso é um problema, porque a condição de trabalho ela oferece risco, porque você imagina que alguém execute uma determinada atividade nessas condições, ela pode fazer isso por algum tempo, mas não faz isso por muito tempo, né? Seja porque ela pode estar exposta a um risco, ou porque ela pode sofrer um acidente, enfim, ou adoecer com o passar do tempo. Existe uma situação intermediária, né, que são cuidados parciais com a segurança dos trabalhadores em termos de estrutura, equipamento de proteção ou documentação de saúde e segurança. É quando a gente encontra situações no campo onde existe um esforço para cumprir tudo que tem que ser feito, mas esse esforço ainda é parcial. Né? Sei lá, forneceu um EPI, mas não trocou o EPI na hora que ele precisava ser trocado, não fez os treinamentos, ofereceu uma informação, mas não cumpriu com todo, não tem os sistemas, né? Principalmente quando é um número maior, não tem todos os sistemas que a legislação pede, o controle. Então, isso são situações que, às vezes, muitas vezes, a gente encontra, que é um esforço de cumprir, mas ainda não atende a todos os requisitos. E o cuidado com a segurança, e a gente encontra também, né, quem tem esse cuidado com a segurança dos trabalhadores de uma maneira mais completa, atendendo a todos os requisitos. É sempre um desafio estar em dia, né, com a questão trabalhista de maneira integral, né? Assim, você tem um público, você tem uma dinâmica que acontece em torno da fazenda, né? E aí eu trouxe aqui alguns temas, né, que reforçam aquelas considerações que eu fiz, que são temas sensíveis que a gente encontra em muitas propriedades rurais, né? A contratação de safrista, né, o pessoal por período da colheita, e aí a gente vai ter principalmente uma situação que pode ocorrer de maior risco é quando a gente tem a situação de contratação de trabalhadores migrantes. E não é porque eles são migrantes, não está na natureza deles virem dessas pessoas virem de outro estado para trabalhar na colheita da laranja, na colheita do café, ou na colheita de qualquer outra cultura. A questão é que esse processo de contratar na origem e trazer esse trabalhador para o local, né, ele precisa ser
cuidado, né? Então, assim, se ele precisa ser feito idealmente na origem e com todo o processo de contratação, de cuidado, porque às vezes o que acontece é que já existem já rotas, rotinas, já existem turmas que já vêm todo ano, tem toda uma coisa, mas que às vezes por trás daquela relação que se tem, seja com um turmeiro, né, com a pessoa responsável por trazer esses trabalhadores para o local de trabalho, aquilo ali você pode encontrar situações irregulares. Quais seriam essas situações irregulares? O trabalhador teve que pagar para vir trabalhar, né? O turmeiro pagou para ele, então ele já contrai uma dívida ali naquele processo. Às vezes não tem a promessa do emprego, ele saiu do local de origem sem estar registrado, sem necessariamente ele saber que ele vai trabalhar numa determinada fazenda. Então, isso são uma série, e às vezes entre sair do local de origem, né, esse transporte que nem sempre, muitas das vezes não é regular, que oferece risco também para o trabalhador. Quando ele vem para a cidade, ele se instala em moradias ou alojamentos, né, na busca desse emprego, ele também pode estar em condições, pode estar morando em alojamentos, condições inadequadas. Então, isso pode levar, né, a obviamente, uma condição ruim para o trabalhador, mas também uma responsabilização de quem contratou esses trabalhadores sem conhecer todo esse cenário, né? Ana, Então, isso é um tema. só uma questão. Como que a gente realmente define o trabalhador que... Eu não sei se você chegou a comentar isso, até desculpa se eu tiver comentado, mas eu não entendi muito bem. Que é migrante realmente, né? Tem uma certa distância que ele tem que percorrer, ele tem que vir às vezes de outro estado. O que que acontece? Aqui a gente tem várias regiões do Parque Citrícola, acontece muitas vezes de equipes que são de determinadas regiões irem colher em outras regiões, na verdade. E aí isso não entra uma necessidade do contratante pagar alojamento, tudo, mas pela legislação, se não me engano, o migrante fica sob responsabilidade do contratante pagar todas essas provisões, né, de alojamento e tudo mais. Como é que a gente diferencia o que é migrante e o que não é migrante? Eu acho, essas perguntas sempre aparecem em processos, né, de auditoria, verificação, assim, o que eu já encontrei como resposta é que essa pessoa, por exemplo, eu poderia falar, morador do estado de Minas Gerais, mas o estado é gigante, eu posso sair do norte de Minas para trabalhar no sul de Minas, sei lá, ou vá para São Paulo. Então, existe sim essa ideia, né? É mais claro para a gente quando ele sai de um estado para outro, mas ele pode sair de um município para outro. Então, acho que isso vai depender da distância que ele faz. Mas então, se ele saiu de uma localidade, né, distante o suficiente para ele fazer uma viagem, né, e ele seria considerado um trabalhador migrante. Mas, obviamente, isso vai depender da interpretação, né? Mas se ele tem que se deslocar, sair da casa dele e morar num determinado local para exercer o trabalho dele, né? Ele já vai se enquadrar, né? Aqui no Brasil, a gente vê muito trabalhadores de determinadas regiões, né? Principalmente do Nordeste ou de algumas regiões ainda do Norte de Minas. É muito comum a gente encontrar nas frentes de trabalho, né? Então, são distâncias maiores, mas, assim, se ele saiu de um município que não tão longe, mas ele teve que sair da casa dele, viajar e mora num alojamento, não é uma distância assim, tipo, daqui ali, se ele quisesse, ele voltasse para cá, voltaria para casa, entendeu? Mas ele vai ser enquadrado nessa situação, porque ele precisou se deslocar para morar nesse lugar. Não é tão preciso, mas seria assim, ele teve que fazer esse deslocamento, né, mesmo que não tenha sido, sei lá, de municípios tão longe ou de um outro estado tão distante. Perfeito. Pensando um pouquinho no dia a dia do produtor, fica um pouquinho na minha cabeça até, e aí me corrija, não sei se funcionaria assim, mas a partir do momento que a pessoa saiu da cidade dela e foi para outro lugar antes de ter arrumado a função, ela não seria migrante. Agora, se ela sair da cidade dela
para outro lugar porque ela arrumou uma função ou de colheita ou de trabalho, tudo, aí ele tem que ser considerado migrante. Seria mais ou menos isso? E, nossa, isso sempre vai ser essa zona cinzenta. Por quê? Porque vai ter essa discussão, se ele veio, fui eu que chamei, ou se ele veio porque ele quis, ou se ele veio, sabe, porque alguém chamou, não fui eu que chamei. Muitas vezes acontece isso, né, de você identificar uma turma que tem pessoas de fora, isso é muito sensível a gente definir se ele veio sozinho, não fui eu que chamei. Se isso ajudaria a classificá-lo como migrante ou não. Eu acho que a migração está no fato dele ter saído, né? Aí, quando você vai contratar, obviamente, se você é importante você saber a história. Ele pode ter vindo por conta própria, ele está ali porque ele quer trabalhar, e não tem problema algum nisso. As pessoas podem fazer isso, elas podem ter essa situação. O problema é quando é caracterizada uma má-fé ou uma situação em que esse processo foi feito de maneira irregular. Entendeu? Assim, é isso que é o foco, é olhar como o processo aconteceu. Se, vamos supor, todo ano eu preciso de uma turma lá de um determinado município que eu já conheço, e geralmente é isso, as relações são muito pessoais, já existe uma rotina, sabe? Você já conhece, de repente, alguém que todo ano, um turmeiro que é muito legal, que traz. Então, assim, então eu preciso olhar com cuidado para aquela situação. O que está acontecendo ali? Quando as pessoas vêm, elas vêm como? Elas pagam a sua passagem, eu não faço a contratação na origem, e aí é possível entender, desde que a gente veja que o certo é fazer essa regularização. Agora, é um processo que a própria citricultura ela está melhorando isso, né? É um ponto sensível e importante, e que ela vem melhorando e precisa melhorar, porque enquanto houver essa disparidade, isso vai continuar sendo um problema para o setor. Mas, assim, mesmo as grandes empresas estão tendo que aprender a lidar, a desenvolver conhecimento, esforço, equipe, para fazer isso. Imagino que para produtores médios e pequenos, isso é um desafio um pouco maior ainda, mas acho que tem um aprendizado que é muito importante, talvez, solidariedade, né? Imagino que vocês devam estar trabalhando com essa questão, pensar soluções, né, nesse sentido, de como não prejudicar nem quem quer trabalhar e nem quem precisa colher, né? Mas sem a gente ter esse prejuízo, assim, né? Sem que os trabalhadores acumulem dívidas, tenham relações de trabalho, de contratação, que a gente desconhece quais são os critérios de como é que chama alguém para vir para cá, quais são os critérios, quais transporte, qual a condição que essa pessoa fica. Né? Quem está querendo pensar sobre do ponto de vista da sustentabilidade está preocupado com isso. Acho que não sei se eu te Perfeito. respondi. Não, tá ótimo. Vamos, Mas vamos é nesse seguindo, que talvez sentido. venham mais perguntas aqui também. Tá Tá. ótimo, obrigado. Então, assim, nesse pacote, né, vou lá contratar, né? Então, toda a parte regular, né, o transporte, obviamente, dentro da fazenda, mas fora da fazenda também, é um tema importante, as condições desse transporte. A jornada de trabalho, né? A gente tem oficialmente, a jornada no Brasil de 44 horas semanais, com a possibilidade de fazer mais 2 horas extras, limitadas a essas 2 horas extras, então, que devem ser remuneradas, mas também você pode ter situações onde você tem isso na convenção coletiva, um outro arranjo, mas, em geral, elas são remuneradas ou compensadas, e elas são limitadas. Então, assim, é importante, e uma situação que pode ocorrer, e que às vezes a gente vê no campo, não há o controle das horas, existe, às vezes, um excesso, dependendo da atividade, dependendo do setor e do período, né? Às vezes uma safra, ou um período de colheita, um período onde a propriedade tem muita atividade, a gente tem um risco aí de um excesso de jornada. O salário mínimo, né? Está aí essa foto, a foto da cartilha de solidariedade. Eu falei, nossa, esse salário mínimo tá brilhante, né? Ele é o mínimo, né? O básico, então, assim, é sempre ter o cuidado. Eu achei bem bacana essa figura que vocês fizeram,
porque o ganho por produtividade, ele muitas vezes vai para várias atividades, né? Os trabalhadores, eles trabalham por produção, então, e aí é ter clareza mesmo do sistema de pagamento, controle da produção, o registro dessa produção, e se essa produção, né, garante ao final o mínimo, o salário mínimo, né, que é estabelecido no, o mínimo nacional ou piso do Estado, né, que é importante saber onde o Estado que você está trabalhando, se lá tem um piso estadual, e está muito claro como está a forma de pagamento, se não há dúvidas nos trabalhadores, né, que é muito comum, às vezes, quando você trabalha com um sistema de pagamento, né, por produção, você ter situações onde os trabalhadores têm dúvida, onde não está claro o controle, né, isso também, e é importante que isso esteja considerado. E fazer os recolhimentos, pagamento dos encargos, que é o que vai dar todas essas garantias desses direitos, né? E aí a parte de segurança, né? Como eu falei, o fornecimento de equipamento de proteção individual. O equipamento de proteção, ele é justamente aquilo, né? Quais são as atividades? Quem vai cuidar da parte de saúde e segurança vai olhar os riscos que existem naquelas atividades, e para cada risco, você vai estabelecer um equipamento de proteção individual ou coletiva, né? Então, às vezes, você tem, infelizmente, a gente chega no campo e vê que não foi fornecido equipamento, né? Ou não há uma atenção, um controle para o uso daquele equipamento, ou o equipamento não é adequado, né? Então, isso também é uma questão sensível. O uso e manuseio de agrotóxicos também super importante, né? Principalmente porque em algumas atividades existe um uso, em algumas etapas, né, da produção, existe um uso desses produtos, então precisa ter os treinamentos que são previstos, né, regulares, o cuidado com o armazenamento desses produtos, todos os cuidados de fazer esse uso. E aí toda a parte que a legislação vai prever é uma parte de estrutura, né? Imagina que o trabalhador vai para a propriedade, então ele vai entrar, ele vai executar a atividade dele, então ele vai receber o equipamento para trabalhar, os EPIs, o equipamento que ele vai precisar para a atividade dele, e ele vai fazer uma pausa para almoçar ou para descansar, e ele precisa, né, a legislação prevê de áreas de descanso, a área para ter acesso, ao longo do trabalho, ele ter acesso à água potável, água fresca, e isso é muito importante, né? A área para alimentação, para conservar, uma forma dele conservar a alimentação dele, né? A legislação não obriga ao fornecimento de alimentação, mas é importante, né, ter um local para ele poder armazenar e conservar e esquentar, em alguns casos, essa refeição. E se for fornecido alojamento ou moradia, né, seja dentro da propriedade, no caso da moradia ou do alojamento, pode acontecer em alguns casos, mas é menos comum hoje em dia, mas a oferta de alojamento ela tem que atender a uma série de regras em termos de ventilação, estrutura, espaço, o respeito à privacidade, banheiro, tem uma série de regras que tem que ter nesses alojamentos. Nesses tempos atuais, agora, com o contexto da pandemia, mais ainda, né, imagino que os cuidados tenham que ser redobrados por conta de, enfim, de você ter pessoas em alojamento, mas esse é um tema sensível e, principalmente, né, como a gente estava falando do trabalho migrante, quando você vai ter essas pessoas alojadas, onde elas estão, quais condições elas estão. E um ponto que eu trouxe aí é a questão da terceirização, né? Quando essa colheita, por exemplo, ou outras atividades, elas são terceirizadas. Quando eu contrato alguém, falo assim, isso é muito complicado para mim, eu vou chamar alguém para trabalhar na minha propriedade para fazer isso por mim, eu vou pagar esse valor para ela, e ela vai fazer tudo. Ela vai dar EPI, vai treinar, vou dizer lá para ela cumprir a legislação. Isso é permitido, né? A nossa legislação permite que isso seja feito, mas é um risco muito grande, né? Se você não se atentar
as condições de trabalho que estão sendo executadas dentro da sua propriedade, que precisa ter todo esse cuidado, né? Havendo uma fiscalização, havendo uma situação, há o risco de você ser responsabilizado caso a pessoa, a empresa que você contratou para executar aquela atividade, ela não cumpra com a legislação, por exemplo. Então, às vezes, algo que você pense que vai sair barato, né? Às vezes sai caro. Perfeito. Puxando um pouquinho o gancho dessa questão de terceirização, né, isso é uma coisa que a gente às vezes acaba enxergando um pouco no campo, que são, somente para colheita, né, pessoas que contratam esses terceiros e tudo mais, e ficam tranquilos porque realmente sentem que tira um pouquinho da responsabilidade do ombro, né? Mas até como você comentou, caso aconteça alguma coisa, o trabalhador, você que contratou a empresa terceirizada, você é tão responsável quanto a empresa terceirizada, né? Mas aí, sabendo que a gente já contrata uma empresa terceirizada porque realmente a gente não tem aquela condição de estar o tempo inteiro em cima e fazendo e fiscalizando tudo mais. Como que a gente pode fazer esse tipo de fiscalização ou como que a gente se protege disso? Às vezes, só um contrato muito bem escrito, o que a gente tem que fazer para estar seguro de contratar uma empresa terceirizada? Assim, acho que escolher bem essa empresa, né? Caso essa empresa faça esse tipo de atividade, né? Fazer um bom contrato, obviamente, te traz alguma segurança, né? Trazer para a formalidade essa relação entre duas pessoas jurídicas, no caso. E eu acho que o mais importante é ter, se possível, eu sei que não é possível para todos, nem todo mundo domina, né? Mas, se possível, fazer algum tipo de controle daquela situação, pelo menos inicialmente ou em alguns momentos ao longo da prestação daquele serviço, para ver se, de fato, pedir documentação, pedir alguma... tem todo mundo registrado, então posso ver o registro, onde você ter um mini roteiro de verificação, onde você possa ver se, de fato, a regularidade está acontecendo. Por que é importante esse cuidado? Mas eu contratei alguém, não quero ter essa dor de cabeça. Justamente para evitar esse risco de você, de repente, ter uma situação lá na sua propriedade que é extremamente irregular. E se você conhecer mais ou menos, né, o que seria regular, você, numa ida a campo, você vai perceber o que está acontecendo. Então, acho que eventualmente dar uma verificada em campo, olhar, conversar, obviamente, se você sabendo que a empresa é idônea, né, você conhecendo, tendo experiência, eu acho que isso com certeza já ajuda. 100% de segurança você nunca vai ter, infelizmente, porque é assim a vida, né? A gente não vai ter, essa aqui vai ser a solução mágica, mas eu acho que tá atento, tentar controlar pode ajudar bastante nesse sentido. Perfeito, obrigado. E algumas situações, elas são claramente irregulares, né? Então, acho que a gente tem que aprender a identificar o que é o regular, porque aí a gente, conseguindo ficar mais para o lado do regular, já ajuda, né? Então, eu vou até passar aqui, e dentro desse ponto que você colocou, eu trouxe, né, um recado importante aí, né? Que é isso que eu acabei de falar, que você me perguntou, né? O maior risco que qualquer produtor que queira estar dentro da regularidade e tal, é desconhecer as condições de trabalho que lhe oferecidas no campo, por ele ou por alguém terceiro que está dentro da propriedade, né? Então, eu trouxe uma imagem que eu formulei e que eu acho que ela pode ajudar bastante a gente a entender, né? Principalmente quem já acompanha, quem trabalha com esse tema, vai reconhecer aqui, dentro de tudo que a gente falou, alguns temas importantes. Vamos imaginar que a gente tem uma situação trabalhista regular, né? A pessoa está contratada, está tudo bem, ela é aquele ponto alto da nossa régua ali, e não é sobre ela que eu estou falando, a gente vai falar agora de todo esse cenário que eu vou ter uma situação onde o trabalhador está num cenário de informalidade, né? Quando ele está na informalidade, numa relação de trabalho que ela não está coberta pela legislação, a primeira coisa que a gente vai ter, né, como eu já falei, é a falta de proteção social, porque esse trabalhador está fora desse escopo dessa proteção social. Ele
a gente tem uma potencial, né, uma situação de risco de um pagamento irregular, né, ele recebe um salário, né, um pagamento pelaquela produção, mas não há recolhimento dos encargos, não há pagamento de impostos, FGTS, férias e tal. Existe um risco, em algumas situações, de que esse trabalhador ele esteja executando atividades com uma jornada exaustiva, né? Uma jornada de 12, 14, né? Até 16 horas. Infelizmente, esse tipo de situação pode estar ocorrendo em algumas ocasiões. Ele pode estar exposto à alimentação precária, ausência de saneamento, alojamento precário, ausência de água potável, falta de condições de saúde e segurança no trabalho. Levando ao extremo, né, uma situação trabalhista irregular, a gente pode estar falando de situações de maus tratos e violência, servidão por dívida. A servidão por dívida é quando eu não consigo sair daquela relação de trabalho que eu tenho, porque eu contraí uma dívida com o meu empregador. Né? Eu vim para cá e ele pagou minha passagem, ele pagou meu alimento, ele pagou minhas condições de trabalho, e ferramentas para mim, e eu só posso ir embora, né, quando eu pagar a ele. Então, isso é conhecido como servidão por dívida. E no extremo, né, nessa nossa lista de irregularidades, eu posso ter a privação de liberdade. A servidão por dívida não deixa de ser uma privação de liberdade. Se eu não posso ir embora porque eu estou devendo, então isso pode ser um problema, ou então até em casos extremos, né, você ter uma situação de não poder, de fato, sair de uma determinada localidade. Tudo isso, né, está muito claro para a gente que é uma situação trabalhista irregular. Né? Então, assim, às vezes eu estou vendo pessoas trabalhando, elas estão ali trabalhando, mas eu não sei, como eu não contratei, eu não olhei, eu não monitorei, eu não sei o que pode estar ocorrendo naquela situação trabalhista. E aí, gente, quando eu tenho esse conjuntinho aqui mais ao meio, né? Alojamento precário, alimentação precária, ausência de água potável, saneamento, tudo isso configura o que na nossa legislação vai chamar de condições degradantes de trabalho. Aquelas pessoas, quando encontram uma fiscalização, encontra uma turma nessa situação, ela configura, né, com uma ou mais, não precisa ser apenas esse conjunto de dados, mas eu encontro um alojamento precário, uma alimentação péssima, isso vai ser considerado como uma condição degradante de trabalho. Esses últimos 3 pontos, a privação de liberdade, servidão por dívida, maus tratos e violência, é como a Organização Internacional do Trabalho vai classificar o trabalho forçado. Então, uma situação de trabalho forçado, ela é configurada pela OIT nesses 3 aspectos. Quando chega uma fiscalização do trabalho, encontra um ou mais, ou a combinação de vários desses fatores, incluindo a jornada exaustiva, né, a gente vai ter o que é chamado, né, de trabalho em condições análogas a trabalho escravo no Brasil. Né? Então, assim, eu quis trazer isso porque a gente viu ali vários temas sensíveis, a gente viu vários desafios, né, para atendimento, a exposição, né, à informalidade, e se não cuidar, né, existe um risco real de, às vezes, vários pontos não atendidos configurar condições degradantes de trabalho e, enfim, levar a uma conclusão de que a gente tem um problema sério na nossa propriedade. Só para exemplificar. Não sei se você tem alguma pergunta, Vitor. Não, por enquanto não. Tá. E aí eu trouxe aqui algumas recomendações, né, de como prevenir ou evitar esses riscos, por algumas coisas que a gente já falou. E, assim, acho que um ponto fundamental é incluir o cuidado com as pessoas como parte da gestão da propriedade, né? Entender tudo isso como parte do negócio. Então, isso precisa estar previsto nos custos, nas planilhas, no planejamento de atividade. Se isso não for pensado e elaborado de uma maneira que a gente pense a gestão da propriedade, fica muito mais difícil atender, porque eu vou estar sempre apagando incêndio. Né? Então, se eu não pensar a segurança, se eu não pensar as regras que eu tenho que cumprir, toda a rotina trabalhista, isso fica mais complicado.
né? Então, isso é super importante, está na gestão. Como que eu executo o meu negócio? Vou fazer isso dessa forma no atendimento à legislação e numa condição de trabalho mais regular. Aí é super importante conhecer a legislação trabalhista aplicável em relação à contratação e também saúde e segurança. A gente tem a consolidação das leis do trabalho, que é um documento bastante extenso, tem as normas regulamentadoras, né, uma bastante aplicável na agricultura NR31, mas, assim, existe o escopo, né? Então, a legislação ela é gigantesca, então precisa ver exatamente o que se enquadra ao seu perfil, né, como produtor. E é super importante procurar apoio em relação ao que tiver dúvida, né, sobre como atender. E por quê? Porque é um mundo de informação, tem uma rotina gigantesca, então e existem algumas alternativas, né? Consultar cooperativas, sindicatos de produtores, trabalhadores, contadores, né? Instituições do tipo Senar, Sebrae e organizações parceiras, como Solidariedade está sendo, né, nesse processo com os produtores, eu acho que pode ajudar bastante aí nesse processo. Super importante fazer uma avaliação das condições de trabalho, saúde e segurança da propriedade. Então, assim, não sei se o Solidariedade dispõe, né, de um checklist ou de um roteiro onde o produtor possa se olhar e ver como que está a situação na propriedade dele. Vários itens que eu falei aqui, muitas vezes não se aplica, porque a equipe é pequena, porque ele só vai ter um ou outro, às vezes é ele e a família trabalhando, ou então vai ter só uma turma, um ou outro. Então, assim, várias coisas que foram faladas aqui, precisa ver se de fato se aplica à realidade da propriedade. E o que se aplicar, verificar como é que eu cumpro isso, né? Avaliar sobre como a propriedade está em relação à legislação e, com base no que for avaliado, fazer um plano de trabalho, identificar risco e definir prioridades. O que é prioritário? É tudo aquilo que me apresenta um risco muito grande, né? Então, se eu tenho um risco de formar aquele retrato que eu mostrei ali, então eu preciso correr. O que eu preciso fazer para melhorar, né? Para adequar? O alojamento está ruim, então eu preciso melhorar. A contratação está ruim, então eu preciso formalizar. Então, e criar as suas prioridades para poder adequar a propriedade. E uma outra recomendação é considerar a possibilidade de ações coletivas para questões de difícil solução. Existem algumas possibilidades, né? Formação de condomínio para contratação de trabalhadores é uma possibilidade que a legislação prevê. Algumas soluções coletivas organizadas por sindicatos e associações de produtores, às vezes alguns sindicatos, organizações locais apoiam, né, principalmente na parte de saúde e segurança, assistência técnica. Então, assim, tudo aquilo que parecer que é muito difícil fazer sozinho, às vezes você já tem ali, precisa mapear essas iniciativas locais que já podem apoiar na regularização da sua propriedade. E eu trouxe um ponto de atenção, né? É importante ver se a solução coletiva não representa um risco. Porque, às vezes, vou fazer parte daquele condomínio, porque o condomínio já contrata todo mundo, porque o condomínio já manda aquela turma para frente de trabalho, e, às vezes, você vai olhar os condomínios, e o condomínio existe, né? O condomínio de empregadores, o seu nome está ali, todo mundo assinou, mas ele está completamente irregulado do ponto de vista prático, e isso também configura um problema. Então, assim, acho que é uma chamada assim, precisamos estar sempre atentos a como vamos executar os nossos trabalhos. Em relação à safra, é super importante planejar a safra, considerando o atendimento da legislação, né? Então, pensar contrato de trabalho, jornada, remuneração, instalação sanitária e transporte, disponibilidade de EPI, ferramentas de trabalho. E aí, planejar significa prever recursos financeiros e acompanhar de perto quem está responsável pela colheita na sua propriedade, né? E aí, aquilo que o Vitor já chamou a atenção aqui, né? A equipe de colheita terceirizada, né? A venda de fruta em pé, onde ela acontece, entrou na sua propriedade, tem um arranjo onde alguém vai vir fazer a colheita e o transporte. Como que vai ser feito? Quem vai vir? Qual turma? De onde essa turma veio? Está todo mundo registrado? Como é que está essa situação? Eu sei que eu estou falando
de situações que a gente tem, às vezes, práticas que são muito diferentes do que eu estou falando na vida real, né? Onde a informalidade, de fato, ainda é muito grande, mas é sobre isso que a gente está colocando aqui, né? A necessidade da gente vir cada vez mais trazendo para uma formalidade, e ela é extremamente importante. E aí, só para fechar minha fala, eu trouxe aqui, não sei se vai dar para entender um pouco a imagem que eu elaborei, isso aqui é uma intenção de uma régua, né, aqui à esquerda, e eu botei aqui, existe muito um discurso de que a legislação nacional, né, eu botei várias das figurinhas aí da nossa apresentação, ela é uma régua alta, né? Todo mundo fala, o Brasil tem legislação para tudo, o Brasil tem muita legislação demais, e existe uma... E isso acaba gerando uma alegação, né? É tentador achar que se baixar essa régua aqui, se a gente puxar a legislação nacional para baixo, não, tem muita lei, vamos baixar aqui, de que a gente vai melhorar, isso vai ficar mais fácil. Por um lado, até pode ser que fique mais fácil, né? Mas se a gente considerar os objetivos, tanto do projeto de solidariedade, os projetos de sustentabilidade, os objetivos de tantos grupos e pessoas e organizações que estão trabalhando por uma agricultura mais sustentável, né, a gente vai cada vez mais se afastar de uma ideia de um crescimento econômico sustentado, inclusivo, de um emprego pleno e de trabalho decente, né? Que é um ODS, que é um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 8, né? Que já foram estabelecidos objetivos para que a gente melhore como sociedade, né? A gente, na nossa régua, pensando a nossa legislação, a gente ainda está distante de alcançar isso, né? Então, condições de salário digno, né? A gente falou do salário mínimo aqui, mas o salário mínimo ainda está longe de oferecer condições decentes, né, de vida. Então, assim, a gente tem esse desafio, tratamento igualitário, diálogo social. Então, existe um caminho ainda a ser feito. Baixar a nossa régua expõe, né, o Brasil, a agricultura, a ser visto como um ambiente onde condições de trabalho não são legais, não são bacanas, não são boas para os trabalhadores, né? E aí eu botei a fiscalização aqui, porque quando a gente diminui também a fiscalização do trabalho, por mais chata que ela seja, por mais, às vezes, difícil que seja passar por um processo de fiscalização, a gente diminui também todo um controle social, né, em termos, na garantia de direitos. Então, assim, eu queria trazer isso aqui porque parece muito, não necessariamente, não é fácil para quem é pequeno produtor ou médio, existe todo um aprendizado, mas a gente precisa, eu sinto que é importante a gente falar sobre isso, porque a gente está falando sobre isso, porque existe uma atenção muito grande para a citricultura, porque a gente é um dos grandes produtores, né? Então, chamar atenção para esse ponto, para que a gente entenda que talvez precise mudar várias formas de fazer, mas não abandonar os propósitos e os objetivos. Esse era um recado que eu queria deixar nessa minha fala. Eu agradeço muito o convite, tá aí os meus contatos, né? E aí, Vitor, se você tiver alguma questão, alguma pergunta, estou aqui à disposição, se eu puder responder e ajudar. Não, perfeito. Eu vou trazer, acho que algumas questõezinhas um pouco isoladas aqui para a gente discutir, que são dúvidas, às vezes, que a gente vê no campo e a gente não sabe muito bem como responder, né? Eu queria aproveitar só um gancho do que você falou, né? Você estava comentando que o produtor tem que se atentar a se ele está fazendo tudo certo, se ele não está fazendo tudo certo. E eu acho que em muitos produtores, né, principalmente os pequenos, que a gente comenta que o cara cruza o escanteio e tem que cabecear na área, ou seja, ele tem tanta atividade que às vezes ele não consegue parar para prestar atenção e conseguir ter em mente tudo o que ele precisa fazer mesmo, né? Uma das nossas vantagens no projeto é que a gente construiu, né, um aplicativo onde a gente consegue tirar essa fotografia da propriedade da pessoa. A gente tem diversas perguntas, né? E aí a gente consegue realmente analisar o que falta, o que ele pode dar uma melhoradinha, enfim. Mas eu queria aproveitar também, Ana, para fazer alguns questionamentos aqui, né?
O primeiro dele é quanto à questão de saúde e segurança no trabalho. Vamos supor que o produtor ele acaba avaliando e percebe que tem muitas coisas que ele pode melhorar na propriedade deles, mas são muitas, né? Existe, às vezes, uma escadinha a se seguir daquilo que representa maior risco, aquilo que representa um pouquinho menos, ou não. Qualquer coisa que ele for melhorando já vai trazer algum tipo de resultado. Uma primeira pergunta é essa, se você puder comentar. Tá, eu acho super. Primeiro, um comentário à parte é que é super legal que vocês tenham já essa maneira de tirar esse retrato, que aí Olha, já. só um minutinho, se você puder descompartilhar a tela, às vezes, se você quiser, e fica o nosso rosto aqui maior um Ah, pouquinho para o tá. pessoal. Isso, obrigado, desculpa. Pode... Beleza, imagina. Então, acho que o primeiro comentário é esse, né? Que bacana que vocês já têm essa ferramenta, e o Solidariedade já vem, que eu saiba, né? Já tem um tempo que já tem essa modalidade de fazer essa autoavaliação, de ajudar, então isso já é uma super mão na roda. E assim, eu acho que sempre, se eu fosse fazer uma recomendação, né, o irregular está sempre na zona do irregular, mas existem aquelas situações mais críticas, mais graves. Né? Em termos de segurança, vai ser sempre aquilo que represente risco real. Né? Assim, sei lá, eu tenho uma atividade onde eu tenho um trabalhador exposto a um risco, se ele sofrer um acidente, aquilo acontecer e vai se machucar. É certo, sei lá, se a gente tem esse cenário montado. Então, eu preciso eliminar esse risco imediatamente, de preferência parar a atividade lá, caso exista isso, para que ele saia daquilo. Então, se for, por exemplo, uma parte documental, onde, do ponto de vista da rotina, ele precisa se adequar, sei lá, não tem um documento lá que é exigido por lei. Ele é importante? É para regularização, mas não é fundamental, urgente. Então, por quê? Quando a gente pensa risco de acidente, exposição ao risco. Tem um trabalhador aplicando agrotóxicos sem o uso do EPI adequado. Urgente que ele passe a usar esse EPI. É urgente que ele entenda como ele tem que usar. Por quê? Porque aquilo por que eu uso um equipamento de proteção numa aplicação de agrotóxico? Né? Talvez hoje a gente esteja mais preparado para entender isso, porque a gente está usando máscara. Né? Quantas vezes as pessoas falam para a gente, mas você tem que ver como é ruim usar aquela máscara, aquele equipamento, né? E a gente está tendo que usar máscara quando a gente sai na rua, vai encontrar com outras pessoas. Então, assim, seria isso. Tudo que representar risco real, né, de acidente de cara, você já tem que fazer alguma coisa. E aí aí estrutura, aí tem coisas que tem investimento, né, de infraestrutura, então o planejamento vai ter que considerar isso, mas eu colocaria no topo situações que ofereçam risco de vida, ou de segurança, de acidente, coisas assim. Outra coisa que a gente costuma ver no campo, né, puxando um pouco do gancho até da utilização do EPI que você falou, né? Dificilmente um produtor ele não fornece o EPI, né? A maioria dos produtores acabam fornecendo e tudo mais. O que acontece muito, às vezes, é esse gap entre ele fornecer e conseguir incentivar, ou eu nem gosto de usar muito essa palavra, exigir que o funcionário dele use, né? E com o passar do tempo, a gente vai entendendo que cada vez mais o produtor ele vai criando ferramentas aonde ele não precisa chegar realmente a exigir, mas ele comprova, se alguém for lá, ele consegue comprovar que ele fez de tudo aquilo que ele podia para o aplicador usar, na verdade. Né? Então, são os cursos de conscientização, entregar o EPI com a data certa, mostrar que ele entregou, mostrar como usa. É assim mesmo que funciona? Ou ele tem que realmente exigir que o trabalhador dele use o EPI? Como é que funciona isso? Bom, ele tem, certamente, ele fazer o papel dele é o correto, né? Ele tem que disponibilizar, fornecer, treinar, orientar, ele tem que exigir.
assim, no sentido de que esse é o papel que está previsto na legislação, né? O papel do empregador é exigir, e o papel do funcionário no contrato, ali vai estar estabelecido que ele tem que atender a essa exigência. Obviamente que o uso do EPI envolve uma série de questões, às vezes, por exemplo, sei lá, é desconfortável, ou tem alguma coisa que pode ser feita em termos de adequação, mantendo a segurança para que trabalhador possa usar. Você pode fazer, assim, às vezes, se identifica situações que você vai adequar um EPI melhor. Mas, assim, ao final, ele tem que exigir, porque não dá para falar assim, eu pedi, eu falei, não quer usar, mas não quer. Porque é a responsabilidade do empregador fazer isso. É chato, às vezes, fazer esse papel, né? Porque você tem ali, mas, assim, vai ser ao final, ele vai ser cobrado, seja por quem for ali, por exemplo, sei lá, vai alguém fazer uma verificação que não é uma fiscalização. O seu funcionário está sem EPI, você deveria ter cobrado. Aí, não, eu falo. Quando vem a fiscalização, então, se vier, por caso tem uma fiscalização, vai ser a mesma interpretação. Então, assim, mas é muito mais um processo de educação e de orientação contínua do que, ao final, assim, precisa exigir, eu vou fazer, enfim, às vezes criar uma situação pior até, mas se eu te disser ao pé da letra, ele vai ter que exigir, porque é isso que a nossa legislação coloca, né? O papel do empregador é fornecer e exigir o uso, e do empregado, né, de fazer o uso dentro das condições de trabalho. Perfeito. Vou aproveitar o nosso tempo aqui, está chegando no fim, né? Passou rápido até, né? O assunto foi bom. Para fazer talvez uma última pergunta que a gente vê muito no campo também, pensando não muito mais no pessoal que trabalha na colheita, mas um trabalhador, um trabalhador fixo, aquele que pulveriza, aquele que realiza as atividades no dia a dia de uma pequena propriedade. Na maioria dos casos, um trabalhador mora na propriedade, às vezes a propriedade tem uma casa. Essa casa que o produtor, o proprietário disponibiliza para o trabalhador, ela é uma casa normal, ela precisa estar dentro de uns padrões, por exemplo, de um alojamento, ou seja, se ele tem uma família, a gente tem que separar as camas na quantidade ideal, número de banheiros para o número de gente da família. Como que funciona isso? Não, a casa não precisa estar seguindo, não tem, você tem que ter condição, assim, não pode morar, não pode morar na casa várias famílias, por exemplo, isso né? Se a casa é destinada a uma família e ela é adequada, porque às vezes a pessoa coloca a família para morar numa casa que não está reformada, tá insegura, ou sei lá, está exposta de alguma forma, então isso precisa ser olhado, né? Então a casa precisa ter condições de moradia naquela casa, o que garanta para aquela família um mínimo de conforto, enfim, mas não precisa, não tem, né, essas regras estabelecidas, né? O que não pode é botar várias famílias dentro de uma mesma casa, aí não pode, né? Aí você vai ter outras regras que vão entrar aí. Mas atentar, né? Se você tiver o fornecimento de uma casa, né? Tá sempre atento a quais são as condições dessa moradia. Começou a partir do momento que o funcionário começa a morar lá, às vezes a casa, ele mora muitos anos, a casa vai se degradando. É responsabilidade do proprietário manter essa casa arrumada, em ordem, ou ele não tem que se importar muito? Como é que funciona? Eu acho que vai, sim, obviamente ao final, né, a casa é do proprietário, né? Em geral você tem ali um arranjo, muitas vezes, às vezes paga um valor pequeno, né, só para título de não configurar qualquer outro direito sobre o imóvel, mas, em geral, assim, obviamente que quem está morando tem que zelar também, né? Em geral, você coloca algum arranjo ali pelo zelo, pela casa e tal, né? Mas isso acho que vai muito do acordo entre as partes e, às vezes, da condição de quem pode fazer aquela manutenção, né? Mas, assim, em última instância, né, se essa casa ficar num estado muito precário, né, precisar de uma reforma estrutural, a responsabilidade é do proprietário. Mas, obviamente, essa situação que você colocou, né, de alguém que mora há muitos anos na propriedade e tal, em geral, recomenda-se uma boa prática de
de se chegar um acordo, né, e a estabelecer alguns cuidados mínimos, porque para que também não haja nenhum grande problema nesse sentido. Não, perfeito. A gente acaba percebendo que, de certa forma, não foge disso. A gente precisa sentar realmente, pegar as exigências ou a legislação e entender como aquilo se aplica diretamente à nossa propriedade, e cada lugar seria muito específico por causa das relações de trabalho, a quantidade de pessoas, enfim. Infelizmente, o nosso tempo ele se esgotou aqui, na verdade, né? Eu acho que eu teria mais 1 milhão de perguntas para fazer, até por causa disso a gente tem tantos exemplos e situações, né? Mas eu gostaria de agradecer realmente a apresentação, agradecer o conteúdo que você trouxe para a gente, a disponibilidade que você teve aqui de estar fazendo a apresentação, né? Agora, se você também é um pequeno produtor de laranja e quer participar do projeto Fruto Resiliente, né, a gente tem aumentado o nosso número de parceiros produtores. Então, se você quer entender melhor como funciona o projeto, entre em contato com a gente marca uma visita e a gente tenta explicar para você, você vê se faz sentido, tá? Esse vídeo aqui da live, ele vai ficar disponível agora no YouTube para quem quiser ver, quando quiser rever, e para quem quiser compartilhar também. Queria lembrar o pessoal ficar de olho na divulgação dos próximos eventos. Aí essa é a 7ª live que a gente está fazendo e a gente vai continuar fazendo diversas lives e mantenha-se atento, tá? Então, Ana, muito obrigado mesmo por ter aceitado participar desse evento. Foi uma honra poder participar com você aqui. E queria agradecer as outras pessoas da Solidariedade também que ajudaram a fazer esse evento acontecer, o pessoal da nossa equipe, o Rafa, o pessoal da comunicação também, tá? E é isso, eu queria desejar uma boa noite para todo mundo. Legal, Vitor, eu que agradeço e fico à disposição para outras conversas que forem necessárias. Ó, muito obrigada, sempre um prazer, né, compartilhar esses momentos com vocês de solidariedade. Perfeito, então fica de compromisso, a gente está marcando uma próxima conversa. Quem sabe, para tantas perguntas. Valeu. Boa noite para todo mundo, então. Tchau, tchau.